gosta de fortes emoções. Guaíba, 300 por hora. Apresentação, Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Agora 1h23, 1h23 está no ar o Guaíba 300 por hora. O programa para você fanático por velocidade, comigo, Eduardo Paganella, e a co-apresentação do jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berti, no programa de hoje. Bernardo, muita Fórmula 1 e a revolucionária Fórmula E. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Temos a entrevista com o Nelsinho Piquet, falando exatamente da Fórmula E e outros pontos da carreira. Piloto filho do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, e ele mesmo ex-piloto de Fórmula 1. Lembrando sempre que o ouvinte pode mandar seu recado para a Guaíba 300 por hora através de mensagem do WhatsApp da Guaíba. WhatsApp da Guaíba, no 51 9388 7532. Lembrando também que a edição na íntegra do programa pode ser conferida em vídeo no blog Pitlane do site do Correio do Povo. Beleza, o pessoal já tá ligado, 93887532, Torpedo e o WhatsApp da Guaíba. Agora vamos conferir os destaques do Guaíba 300 por hora. Sobe o giro do motor. Começou a revolução no automobilismo mundial. A Fórmula E, movida a eletricidade, estreia na China e tem vitória de brasileiro. Guaíba 300 por hora conversa com o Nelsinho Piquet. Finalmente o pódio. Massa ensaia a recuperação após terceiro lugar no GP da Itália de Fórmula 1. Destaque ainda para a Stock Car, que corre neste final de semana no Velopark em Nova Santa Rita. Uma hora e 25 minutos, 1h25, a equipe técnica composta hoje pelo Manuel dos Santos na mesa de áudio. E você ouvindo conosco aqui o Guaíba 300 por hora, lembrando sempre 93887532, Torpedo e o WhatsApp. A gente geralmente começa o Guaíba 300 por hora falando sobre Fórmula 1, mas por uma causa nobre, eu diria muito nobre, começamos o programa de hoje falando sobre a Fórmula E. E para quem não sabe, a Fórmula E é uma nova categoria de automobilismo que surge no mundo, né? Uma das principais categorias, já surge com a chancela da FIA. Os carros não são movidos a combustível, os carros são movidos a eletricidade. E nós tivemos na última madrugada a primeira corrida histórica e revolucionária Fórmula E, essa corrida que ocorreu na China, em Pequim, e que teve uma vitória de brasileiro, Bernardo. Isso aí, Paganella, é uma categoria bem diferente, é uma coisa assim, parece de filme, uma mistura de nave espacial, tecnologia do futuro, uma coisa assim, é muito interessante o projeto em si. Ainda vão fazer muitos ajustes, né? Quem acompanhou a corrida de madrugada pode ver que ainda tem muito a melhorar, mas tivemos disputas muito boas, que é o que importa em corrida de automóvel principalmente. E basicamente tudo funcionou. É uma tecnologia até inspirada no que a Fórmula 1 vem desenvolvendo nos últimos anos com o KERS, né? Que é o sistema de recuperação de energia das frenagens. Então os carros utilizam isso para a bateria durar um pouco mais e também gerar mais potência para o motor. Propulsor, né, que o pessoal fica meio assim quando a gente diz motor, porque é um propulsor elétrico. Totalmente diferente daquilo que a gente conhecia até então. É aquela né? história, o que faz falta um pouquinho é o barulho, né, que eu já falei que o som on-board da Fórmula E é com um barulhinho de controle de carrinho de controle remoto junto, assim, e dá aquele um pouquinho assim, que tu vê que tem mecânica funcionando junto com toda aquela eletrônica embarcada. Pois é, a Fórmula E que tem uma preocupação ecológica, também tem a questão, toda a questão envolve a ecologia, né? Tanto no barulho do carro, tem um limite de barulho por cada carro, como também consumo de energia. Então o piloto tem que dosar o
o pé no acelerador, né? Para evitar gastar muita energia do carro e ficar sem eletricidade, sem bateria no final da prova, não, né? Como ocorreu, até nos treinos chegou a ocorrer isso, os carros tiveram problemas. E vale destacar o seguinte, Bernardo, é uma nova categoria, mas o vencedor dela é brasileiro. O Lucas de Grassi conseguiu ali, ele não foi exatamente espetacular na sua corrida, ele é o cara que foi o responsável talvez por grande parte do desenvolvimento do Spark, que é o nome do carro da Fórmula E, e ele esteve envolvido desde o começo do projeto, praticamente depois que ele saiu da equipe Virgin da Fórmula 1, né? E que hoje é a Marussia. E ele não conseguiu a pole position que se esperava, ele era o favorito. E depois, mas largou em segundo. Ainda perdeu nas paradas de boxe, que é outro pedaço interessante da Fórmula E, que o piloto troca de carro, Vamos não tem comentar troca na de sequência. pneu. Enfim, e depois, mas voltou, ficou comboiando, e daí tivemos um desfecho chocante para combinar com a eletricidade da corrida, que acabou herdando a vitória, o Lucas de Grassi, e tivemos hino brasileiro no primeiro pódio da Fórmula E. E alemão também, né? Porque o Lucas de equipe. Grassi é piloto da Audi, uma repartição da Audi, que participa da Fórmula E, então tivemos o hino brasileiro e também o hino alemão. A primeira corrida da Fórmula E, da história da Fórmula E, teve a vitória de Lucas de Grassi do Brasil, Franck Montagnier da França ficou em segundo, e o terceiro colocado foi o inglês Sam Bird, ele que é ex-piloto da Fórmula Indy. Agora vale destacar uma coisa, Bernardo, foi uma corrida, a gente destacou, uma corrida interessante, na medida que nós tivemos um acidente espetacular na última curva, né, Bernardo? Apimentou o pessoal já estava achando que estava mais ou menos resolvido, os resultados de prova, as brigas já estavam mais ou menos definidas, e daí o Nick Heidfeld, coitado do Nick Heidfeld, até vou dizer, faz uns 10 anos que ele não ganha corrida de nada, coitado. Mas o Nick Heidfeld fez uma bela prova, que ele é da equipe Venturi, que eu não sei de onde surgiu, uma equipe diferente aí que veio junto com a Fórmula E. É do Leonardo DiCaprio. Tem investimento do Leonardo. Cinematográfico. Exatamente. Mas ele se cercou de bons profissionais, tá? E então o Heidfeld conseguiu nos boxes se colocar em segundo lugar na corrida, e na última volta foi pro ataque pro Nicolas Prost, filho do tetracampeão mundial de Fórmula 1, e eis que quando botou por dentro, o Nicolas Prost deu uma guinada para a esquerda e bateu no carro do Heidfeld, projetando o Heidfeld por cima da zebra, virou uma rampa e capotou, e deu no muro, no meio do ar. Foi arrepiante, né, porque podia ter acontecido algo mais grave, foi imprudente demais o Nicolas Prost na manobra, e poderia ter o piloto batido num ângulo diferente ali, podia ter inclusive prejudicar a categoria para o futuro. Felizmente não foi o que aconteceu, felizmente o carro aterrissou legal. Ainda teve, eu criticaria que teve um mau preparo dos fiscais de prova, que o Heidfeld teve que sair sozinho do carro, Paganella. E ali não tem tanto problema de explosão, algo do gênero, até porque não tem um material tão inflamável ali, né? Se fosse combustível, tudo bem, mas é só não, né? O cara teve que escalar aquele negócio pra fora com o carro emborcado pro lado ali, ainda puto da cara, furioso, o Nick Heidfeld pegou e saiu do carro daquele jeito, sem atendimento médico, sem nada, e foi lá tirar satisfação com o Prost. Pois é. Só para destacar, isso ocorreu na última volta, aliás, na última curva. O Nicolas Prost, que é filho do Alain Prost, estava na primeira colocação, estava sendo pressionado pelo Nick Heidfeld. O Nick Heidfeld tirou para o lado para fazer a ultrapassagem na última curva, e os dois se tocaram. O Nick Heidfeld voou, como destacou o Bernardo. Poderia ter ocorrido algo bem grave. Se você procurar aí na internet, vai encontrar esse acidente que foi, de certa forma, muito plástico, né? E muito grave também. Felizmente nós não tivemos danos. E como os dois ponteiros bateram, quem ficou com a vitória foi o brasileiro Lucas de Grassi, ele que venceu a corrida. Agora, Bernardo, além dele, participam da Fórmula E outros dois pilotos com nome de muito peso, né? Sobrenome de mais peso. Exatamente, melhor dizendo, sobrenome de peso no automobilismo. Bruno Senna, que teve problemas e nem participou, né? Dá pra dizer que ele nem participou. Na terceira curva ele bateu, ele se envolveu num choque com os dois carrinhos azul da Aguri,
e ficou por ali, quebrou a suspensão e não participou muito da corrida. Teve azar, teve que largar lá do fim do pelotão porque teve problemas na classificação. Foi um desastre. Muito bem. E além dele, nós tivemos a 9ª colocação do Nelsinho Piquet. Oitavo. Oitavo? Teve punições. Ah, é verdade. Subiu Ah, por tá. causa Perfeito. Aqui no material que eu tenho aqui se encontra na 9ª posição, mas é claro que com a punição ele sobe para a 8ª colocação. A gente conversou, Bernardo, com o Nelsinho Piquet nessa semana e vamos rodar a entrevista com ele agora. Ele falando um pouco sobre Fórmula E, que é essa categoria nova que vem para revolucionar não só o automobilismo, mas os automóveis de forma geral, porque é a primeira competição que envolve eletricidade em carros, né? E essa tecnologia daqui a pouco vai estar aqui no Brasil, já está, né? Mas vai se disseminar nos carros aqui e está sendo testada no automobilismo. A gente conversou então com... Exatamente, tivemos a conversa com o Nelson, que fala muito da Fórmula E, mas também tem vários aspectos interessantes. Ele também falou do irmão dele, o Pedro Piquet, que foi campeão, aí a rivalidade deles no kart. E também ele nos deu um furo de reportagem, por assim dizer, que é a negociação avançada até dele para correr na Fórmula Indy em 2015. Então vamos escutar aí a entrevista com o Nelson. Conosco na linha o ex-piloto de Fórmula 1 e a atual piloto da Fórmula E da equipe China Racing, Nelsinho Piquet. Tudo bem, Nelsinho? Tudo bem. Tudo certo. Nelsinho, qual a expectativa para a estreia na Fórmula E, uma categoria diferente, uma categoria nova no automobilismo e que tem a questão da ecologia, digamos assim, em vez de combustão, eletricidade alimentando os motores dos carros? Pois é, com certeza vai ser uma nova porta aí, uma tecnologia nova, uma tecnologia verde, uma categoria que a gente sempre imaginou que um dia ia acontecer e finalmente alguém conseguiu colocar um plano e realmente está nascendo a categoria aí que vai ser um carro 100% elétrico. Opa, Nelsinho, aqui é o Bernardo do Correio do Povo. Nessa questão da estreia da Fórmula E, qual é a principal diferença de guiar um carro elétrico para um carro a combustão que tu estava mais acostumado? Olha, em termos de pilotagem, ela tem pouca diferença, né? Obviamente um carro que tem, assim, o essencial é muito parecido, né? Volante, pedal, freio, acelerador, essas coisas, mas obviamente tem as táticas, assim, desculpa, voltando um pouquinho, acho que a grande diferença pro piloto talvez seria o som, né? A gente está acostumado a entrar numa curva, ouvir redução de marcha, umas coisas diferentes, assim, e nesse caso desse carro a gente não faz barulho nenhum, né? Você escuta o barulho das engrenagens, você tem um câmbio, o barulho do pneu nas curvas, às vezes cantando, mas você não ouve o motor. Então acho que essa, pro piloto, é a primeira coisa que ele estranha, mas é uma coisa que a gente se adapta rápido. O essencial, assim, é muito parecido, o jeito de pilotar. Obviamente é um carro que tem um pouco menos de potência do que um GP2 ou um Fórmula 1, e como você tem que, obviamente, tem a questão de ter que economizar energia e poder tentar ser o mais rápido, usando menos energia, sendo o mais eficiente possível, né? Acho que erros aqui podem te custar muito mais, talvez, porque tem que controlar o tanto de potência que você usa, mas ao mesmo tempo sendo rápido. Essa questão, na verdade, ainda na economia, da questão, tem uma preocupação que muita gente falou dos carros não andarem 100% em ritmo de potência, no ritmo de corrida. Como é que vai funcionar isso? Vocês já têm uma ideia de testes? Como é que isso vai se desenvolver na prova? Não, isso é óbvio que não vai andar 100%. A 100% a gente anda na classificação, porque são 2 voltas, 1 volta, enfim, dependendo de quantos voltas o piloto der, mas geralmente poucas. Na corrida, obviamente, quando você tem que andar 20 voltas, 10 voltas, enfim, dependendo de qual quilometragem for, você tem que ajustar, né? Tem que diminuir a bateria para o carro aguentar mais, senão acaba não dando a quilometragem que você precisa. Então, por isso que, né, para quem não sabe, são 2 carros por piloto, a gente troca de carro no meio da corrida, mas você tem aquela janela ali de 2, 3, 4 voltas ali que você vai poder brincar em termos, dependendo da sua estratégia, né? Você usa mais potência, você vai ter que trocar de carro mais rápido, ou você usa menos, isso vai depender da sua estratégia durante a prova.
Perfeito. Nelson, uma outra questão, tem vários pilotos de peso na Fórmula E, ex-pilotos de Fórmula 1, ex-pilotos da Fórmula Indy. Quem você considera que vai ser o seu grande rival, ou quem você considera o favorito para essa primeira temporada da Fórmula E, que até o momento é um mistério para todo mundo? Olha, eu acho que, na minha opinião, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o piloto da Fórmula Indy, eu acho que ele tem muita experiência em pista de rua. É uma categoria que corre bastante na rua nos Estados Unidos e, bom, no carro que é muito mais rápido que o Fórmula E. Então acho que talvez os pilotos da Indy vão, obviamente os 6 pilotos de Fórmula 1 vão andar bem, mas os pilotos da Indy também vão ser bem rápidos. E a questão do fan boost, Nelsinho, como é que tu tá vendo isso? Como talvez a grande incógnita mesmo, além do propulsor elétrico, seja essa questão aí para angariar fãs e relacionamento com os fãs. Como é que funciona isso aí? Eu acho que é uma ideia boa para interagir um pouco mais os fãs de cada piloto, né? Obviamente é uma ideia muito boa da categoria para criar uma vibe aí da categoria, todo mundo tá mencionando, os pilotos pedindo votos, isso, aquilo. Obviamente eu ainda não sei o quanto que isso vai ser crítico em termos da corrida, se isso vai realmente ajudar muito ou não, isso a gente vai ver no primeiro final de semana, e se realmente ajudar, eu acho que a gente vai ver os pilotos das equipes cada vez mais pedindo votos e enfim, levando esse caso mais a sério. Perfeito. Nelson, uma outra questão, agora falando um pouquinho sobre a Fórmula Indy, que você até citou, você nunca tentou ir para a Fórmula Indy? Já tentou em alguma oportunidade depois que saiu da Fórmula 1? Não, a Fórmula Indy nunca foi parte do plano, para falar a verdade. Quando eu fui para os Estados Unidos, obviamente foi um convite da NASCAR que eu fui, e acabei gostando muito da categoria, foquei lá. Mas a Indy, eu não sei, eu nunca vi pra mim nunca foi um apelo muito grande. Eu sempre tinha muito brasileiro lá, a NASCAR ainda ia ser o único brasileiro, eu ia ser o primeiro brasileiro a poder ganhar uma corrida, primeiro brasileiro a disputar um campeonato. Então, eu vi um pouco mais de um challenge, um pouco mais de um desafio na NASCAR do que na Indy. Trazendo... Mas eu não contaria a Indy para o ano que vem, porque o chefe da minha equipe do Rallycross, ele também é dono da equipe de Indy, que aliás é o carro que o Tony ganhou nas 500 milhas. Então a gente está em conversação para talvez fazer algumas provas antes. Nesse ano ainda ou em 2015, Nelsinho? Só para tirar essa dúvida. No ano que vem. Talvez fazer uma prova ou outra, né? Porque só pela conexão realmente do meu chefe de equipe no Rallycross, tem uma equipe de Indy, tem os patrocinadores que estão comigo no Rallycross, eles estão gostando muito do trabalho comigo, eles estão querendo que eu faça alguma coisa na Indy com eles, então talvez eu faça uma prova ou outra. Ainda vou treinar, ainda tem muito ainda para resolver pela frente, mas a ideia está em conversação. E, obviamente, para quem não sabe também, eles estão negociando uma corrida ou em Brasília ou em Goiânia, e isso também seria mais um motivo para eu talvez participar. Bacana, até agora tu mencionou o Rallycross, e tu é um cara que esse ano meio que correu de tudo, né? De Rallycross, agora vai correr de monoposto, correu de NASCAR também, e teve essa experiência no Mundial de GT, né? A Blancpain GT Series. A gente queria saber, na verdade, como é que é a parceria aqui do nosso conterrâneo Matheus Stumpf na categoria, na equipe BMW, só pra gente trazer um pouco aqui pro regional aqui, como é que é o colega aí, a relação e a própria categoria, como é que é a disputa lá. O Matheus eu conheci novamente na primeira corrida, né? Nunca tinha visto ele antes. E o Matheus, depois disso, viramos bons amigos. Ele acabou indo para minha casa em Charles, passou uns dias, ele montou meu simulador. Para quem não sabe, o Matheus, ele é obviamente um muito bom piloto profissional, e também ele monta os melhores simuladores do Brasil. Então a gente começou uma amizade boa, ele foi para os Estados Unidos, conheceu uma coisa de Rallycross, ele trabalhou até com o meu irmão Pedro, primeira prova que meu irmão fez em Washington, e o Matheus ajudou
ajudou ele na parte da telemetria. Não, o Matheus é um cara muito bacana, eu gosto da família dele, a gente tem uma relação muito boa. Ele é um piloto muito bom, acho que pela experiência, pouca experiência que ele tem, de não andar muito, só chegar nas provas e andar direto, não treinar, ele faz um trabalho muito, muito bom. O que está faltando ali para a equipe conseguir um super resultado? Assim, vocês andaram sempre perto dos ponteiros ali com a BMW. O que falta ali, né? O último detalhe ali? Olha, aquela categoria é um pouco complicada, né? Não é uma categoria que os carros são muito iguais, né? Isso, final de semana para final de semana varia muito, porque a gente chega numa pista que potência predomina e aí eles tentam tirar um pouco de potência do bora do carro. Chega numa pista que aerodinâmica, o carro menor, o carro mais leve tem mais vantagem, aí eles tentam equilibrar de outro lado. Então, na verdade, não é uma categoria monomarca onde, sabe, você está brigando ali por décimos. Tem final de semana que a gente está a 2, 3 décimos do líderes, tem final de semana que a gente está a 1,5 segundo, 2 quase, entendeu? Então, é difícil de achar esse balanço, né? Essa categoria de várias marcas, Audi, Mercedes, BMW, McLaren, enfim, são todos praticamente carros de rua transformados num carro de corrida. E aí, enfim, é complicado para a categoria em si tentar balançar todos, porque eles nunca conseguem fazer um trabalho perfeito. Mas, enfim, eu acho que, sim, a BMW está talvez eu diria no lado mais fraco, né? Mas a gente nunca sabe, pode ser que o ano que vem a categoria decida abrir um pouco mais a potência para a BMW e de repente comece a ganhar um monte de corridas, né? Então, eu não sei, é uma categoria um pouco diferente das outras. Tu citaste o Pedro agora há pouco, que foi campeão até, né, essa semana que passou. Eu queria saber se vocês já andaram junto de kart, já treinaram, para ter uma impressão, assim, já tiraram uma prova, assim, essa família que tem pouca gente rápida. Eu queria saber um pouquinho mais dessa disputa. Olha, o ano passado, no sul, em Florianópolis, a gente ia fazer a primeira corrida, a gente correu 500 milhas. E junto com as 500 milhas de kart, tem a prova de shifter. Para quem não sabe, é o kart mais potente, realmente a categoria top do kart, onde o Max Verstappen estava correndo no ano passado. Então é uma categoria realmente mais difícil. E no Brasil tem uma categoria muito boa disso aí, e tem muitos pilotos bons, e como eles criam esse final de semana grande aí em Florianópolis, nas 500 milhas, isso, aquilo, eu ia correr a shifter. O que aconteceu? Mas a semana anterior dessa prova, eu corri em Las Vegas e eu tive um acidente muito feio de kart lá em Las Vegas, eu quase quebrei o braço. Então, eu acabei ficando fora dessa prova na semana seguinte, que eu ia correr com o Pedro, infelizmente. Então, essa ia ser a grande prova, onde a gente já estava falando por mensagem todo dia, apostando quem ia bater quem ia ser mais rápido, isso, aquilo. Mas, infelizmente, eu machuquei feio o meu braço ano passado, eu não pude correr, mas ainda vai ter uma volta. Qualquer dia desse eu quero fazer uma corrida de shifter com ele. Beleza. Nelsinho, o guri é rápido, né? Como a gente brinca aqui no Rio Grande do Sul, o guri é bom. É bom, com certeza. Acabou de ganhar um campeonato da Fórmula 3 já no primeiro ano dele, então com certeza tem futuro. Beleza. Gostaríamos então de agradecer pela sua atenção, Nelsinho. Muito obrigado, Nelsinho Piquet, atual piloto da China Racing. Obrigado a vocês. Piloto que corre na Fórmula E, categoria que estreia neste final de semana. Muito bem, tá aí a entrevista com o Nelsinho Piquet, 1h46, 1h46, você ouvindo a Rádio Guaíba, no Guaíba 300 por hora. Temperatura neste momento em Porto Alegre, na casa dos 26 graus, sol e poucas nuvens também em Porto Alegre. Bernardo, algum destaque sobre essa conversa com o Nelsinho? Na verdade, eu achei bacana que o Nelsinho foi o piloto mais combativo da corrida da Fórmula E, né? Ele falou conosco antes, ele estava bastante confiante de poder ter uma performance legal. Ele se enroscou um pouco com o Takuma Sato ali, com o pessoal da turma do horror ali do pelotão, mas veio muito combativo e fez algumas ultrapassagens boas. Pena que ele teve problemas no final, o carro dele ficou com pouca potência e ele conseguiu chegar em oitavo ali, com
ajuda de algumas punições e do acidente mesmo, que a gente já descreveu. Mas foi uma bela prova do Nelsinho. E fora a revelação dele de que quer correr na Fórmula Indy e está com as coisas encaminhadas aí para competir ano que vem. Conversas para 2015, Nelsinho Piquet, sobrenome Piquet, na Fórmula Indy. 1h47. O Guaíba 300 por hora vai fazer um pit stop. Nós vamos para o intervalo e em seguida voltamos. Apostar na loteria instantânea é muito fácil. Pegue uma moeda, uma chave ou o que você tiver e comece a raspar o bilhete. Achou um número? Beleza. Continue raspando. Achou outro número igual? Opa, tá esquentando. Agora se achar 3 números ou figuras iguais, pode fazer a festa. Você pode ganhar moto, carro, casa ou até 100 mil reais na hora. Loteria instantânea da Caixa. Raspou, achou, ganhou. Tomou só uma cervejinha, falta. Aquele doutor que dirige melhor depois de beber, falta. Se achou muito esperto evitando a blitz, falta. Colocou vidas em risco, falta, 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 falta. No trânsito, uma única falta pode encerrar seu jogo para sempre. Não dirija depois de beber. Balada segura. Detran RS. Governo do Estado. Rio Grande do Sul. Menos de 10 minutos, cara. Pois é, foi... Mas a gente não tem muito que falar da Fórmula 1 também, né? Só para não esquecer, vamos citar a Stock, né? Ah, sim. Eu ainda acho que o Hamilton vai ser campeão na última corrida, cara. Pode até o Ricardo ganhar nessa corrida. A próxima prova é da Singapura, é muito pra Red Bull. Não vai. Na rua, se o Ricardo ganhou, o título largo. Ele tá muito longe. Não, não tá tão longe, ele tá 50 pontos do Hamilton. Pois é. Falta dos recursos federais a que temos direito. Representa menos recursos para a saúde. Não, se eles continuarem Rio Grande do Sul brigando envia muito. para a União cerca Que de massa, né, 37 cara? Olha que coisa linda, bilhões velho. de reais por Tomara ano que o em Ricardo impostos federais. quebre umas duas Mas corridas e recebe largue de fora. volta apenas 12 bilhões. Ah, sério, meu? Enquanto Deixa a os dois Bahia brigarem lá na recebe frente, já era. Ah, eu gosto do Azarão correndo. Esta Ah, eu não curto, meu. Kimi Raikkonen ele tá aí pra mostrar, ó. É azarão. Ganhou É um ano. bom piloto. Bom piloto, ele é o... Deixa eu pensar. Nico Huckenberg é mais piloto que o... Não ganhou, mas é. No Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Garanta sua vaga no Deixa eu Congresso pensar um Brasileiro aqui. do Varejo e assista palestras com personalidades do setor, Grosjean. como o consultor internacional Paco Grosjean Grosjean, é bom, mas não sabemos ainda o quão bom ele é. e muito mais. Ele é muito rápido, né? O Mas problema tomou tempo do Acesse o Raikkonen, site né? Nas corridas. Ele é bom em classificação. É, mas o Raikkonen Raikkonen... nunca foi bom em O classificação. Raikkonen tinha um carro, o Grosjean é outro, né, velho? Eu acho que era isso, velho. Cindy Lojas Na boa. Porto Alegre. No coração da Eu não capital acho que de eram todos carros os iguais. gaúchos, o acampamento Farroupilha abre a porteira. Música, dança, provas campeiras, artesanato e comidas típicas. Atrações para toda a família. Acampamento Farroupilha 2014. É grande esse No piloto. Parque da Harmonia. Realização Prefeitura de Porto Alegre e Fundação Cultural Gaúcha. Coligação A Força do Rio Grande. Nossos recursos naturais não são eternos. Por isso, é preciso preservá-los com políticas públicas que respeitem a tua vida e o futuro daqueles que tu ama. Recicle o teu voto. Limpe o Brasil. Sou Márcio Souza, deputado federal, 4343, Partido Verde. O Nocaute Guaíba deste sábado terá uma entrevista exclusiva com a lutadora do UFC, Juliana Lima, a Ju Tai. Quando eu entro na luta, eu já coloco aquela trancinha, eu já transformo. Quando eu tô fora, quando eu só tô, né, quando eu tô a Juliana mesmo,
contraste, que eu acho que é bem bacana. Nocaute Guaíba, todo sábado com Rafael Pfeiffer e Igor Póvoa. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora, 1 hora e 52 minutos, 1h52, a temperatura em Porto Alegre na casa dos 26 graus. Falamos no primeiro bloco sobre a estreia da nova categoria do automobilismo mundial, a Fórmula E, mas não vamos esquecer, Bernardo, da velha e tradicional Fórmula 1 que teve no último final de semana o Grande Prêmio da Itália, vitória do piloto Lewis Hamilton da Mercedes, com o Nico Rosberg em segundo e o nosso querido... Rufem os tambores. Exatamente, nosso querido Felipe Massa na terceira colocação, fez uma boa prova, uma corrida muito consistente, Bernardo, e, digamos assim, uma corrida tranquila, né, para chegar numa terceira colocação merecida, eu diria. O Felipe sempre foi muito bom de largada, né? Largou bem com a sua Williams. Quem largou melhor ainda foi o enlouquecido do Kevin Magnussen, que é muito arrojado, é um piloto até às vezes um pouco perigoso assim nas manobras de defesa de posição. E o Massa teve o trabalho que o Massa teve foi muito competente nisso. Ele que às vezes se critica ele por ser pouco eficiente nas ultrapassagens, e o Massa conseguiu passar o Magnussen até com certa velocidade, não demorou muitas voltas, chegou a ser segundo brevemente na corrida, e daí o Hamilton com muito mais carro veio, e ele até não forçou muito a defesa de posição para seguir no ritmo dele e garantir um pódio que era muito importante para o Massa, que estava numa crise de confiança ali, terrível nas últimas provas, sempre tomando tempo do companheiro de equipe Valtteri Bottas, levando posição. Largou atrás por causa do treino de classificação do Bottas, mas o Bottas partiu muito mal na largada. Saiu muito mal. E caiu lá para o fundo. Foi o piloto que mais fez ultrapassagens, foi espetacular, mas no fim chegou atrás do Felipe em quarto. Felipe em terceiro. E o Valtteri Bottas, companheiro de equipe na Williams, chegou na quarta colocação. Destaque agora também, Bernardo, para as Mercedes, né? Como sempre, dominando a Fórmula 1. A peninha é que a gente foi privado da luta direta de posição, que a gente esperava o reencontro dos dois, os dois enraivecidos pela última prova, né? O Nico Rosberg e o Lewis Hamilton. E no fim o Rosberg errou na chicane quando o Hamilton se aproximava, aquela primeira chicane lá depois do retão de Monza, e o Hamilton passou sem nem precisar disputar a freada com ele. Então a gente ficou ruim por causa disso, mas igual foi espetacular a corrida do Hamilton. Também largou mal, também teve que se recuperar, caiu para sexto lugar, teve que vir escalando o pelotão. Ele foi galgando o pelotão e a gente esperava realmente, Bernardo, tu disseste bem, a gente esperava a disputa dele com o Rosberg, e o Rosberg, acho que o Hamilton estava pouco mais de um segundo atrás do Rosberg, o Rosberg acabou errando, passou reto na primeira variante e acabou perdendo a posição para o Lewis Hamilton que venceu a corrida. Vou passar rapidamente aqui, Bernardo, para a gente até comentar a classificação de pilotos. Nico Rosberg, o líder da Fórmula 1 em 2014, com 238 pontos. Lewis Hamilton, o segundo colocado, e com 216, ou seja, 22 pontos atrás, mas tem mais vitórias do que o Nico Rosberg, tem 6 vitórias contra 4 6 vitórias do Hamilton e 4 do Rosberg. Terceiro lugar no campeonato para Daniel Ricciardo, da RBR, com 166 pontos. A pergunta que não quer calar, Bernardo, ainda dá tempo para o Ricciardo se recuperar quem sabe, e ousar, eu diria, passar as Mercedes? A Red Bull está ali colhendo as migalhas, né, do que a Mercedes comete algum erro aqui, alguma falha ali de estratégia ou na briga dos pilotos. O Ricciardo está sempre ali para aproveitar, faz uma temporada excelente, o australiano. Eu acho que ele pode ser o azarão na última prova, que tem pontos dobrados, se ele conseguir diminuir um pouco essa distância. Por exemplo, o Grande Prêmio de Singapura agora, que é uma pista travada com algumas curvas de alta, que ajuda pelo downforce, que é a força aerodinâmica da Red Bull, ele é um dos favoritos, talvez, de tentar desbancar as Mercedes. O Ricciardo está muito bem armado para essa próxima corrida, é onde ele pode tirar pontos, por exemplo.
E vai ser difícil que a briga não fique entre o Hamilton e o Rosberg para decidir na última etapa. Mas ele é o único azarão que a gente pode imaginar aí, porque pega Bottas, Alonso, esse pessoal aí já tá fora. Matematicamente sempre vai ter chance, né? Até chegar umas 2, 3 provas do campeonato. Mas não tem como tu imaginar que eles disputem de igual com as Mercedes. Quer comentar mais alguma coisa? Não, o destaque que eu ia fazer é que só pela simpatia, o Kamui Kobayashi voltou à Fórmula 1 depois de ser tirado da Caterham e correu o GP de Monza e meio que deu um tapa de luva na equipe, né? Porque depois da equipe largar no fundo do pelotão em Spa, ele conseguiu deixar as 2 Marussia para trás e largou fora da última fila do grid com o carrinho verde ali. Ruinzinho, mas honesto. E o Kobayashi eu acho que é um bom piloto, merecia mais do que esses problemas aí da Caterham. Muito bem, fizemos o nosso destaque de Fórmula 1. Agora, Bernardo, faltando 1 minuto e meio para o fim do Guaíba 300 por hora, rapidamente destacar que nós temos Stock Car e ocorre aqui no Rio Grande do Sul, no Velopark. Exatamente, o Autódromo de Nova Santa Rita, ali nos seus 2.278 quilômetros. Principalmente são 2 retões, que os carros vão bem rápido e com uma freada muito forte. O desafio é parar o carro para freada, tem ultrapassagens, inclusive, ali na reta principal. A Stock Car já fez seus primeiros treinos, deve começar a classificação daqui a pouquinho. Em seguida, se eu não me engano, é às 2 da tarde começa a classificação da Stock. Termina aqui e vai para a classificação da Stock. No treino livre, o Kaká Bueno foi o primeiro colocado, virou em 53.483, com o Alan Kodair em segundo. O gaúcho Vitor Gens está com alguns problemas de acerto no carro da Boettiger Competições, a equipe dele. Mas é possível que melhore, até porque tem conhecimento da pista. Então... Fez 54.398, está menos de 1 segundo atrás dos principais. Está brigando. Para quem sempre se interessa, o Rubens Barrichello foi o 10º no treino livre. Então está na briga ali, pessoal de destaque. Muito bem. A corrida tem rodada dupla, né? Mas tudo começa a partir das 11 horas da manhã no Velopark em Nova Santa Rita. O Guaíba 300 por hora fica por aqui. Agradecemos a sua atenção. Valeu, Bernardo. Até o próximo sábado. Tchau. Em qualquer lugar do mundo, você ouve a Guaíba. Social, radioguaíba.com.br